Ele é professor de inovação e empreendedorismo e startups na pós-graduação da FIAP. Alexandre Uehara também é mentor de diversas startups e palestrante sobre inovação, tendências, Open Innovation e futurismo. Hoje, ele vai compartilhar um caso real de implementação de uma área de inovação numa grande corporação, utilizando o Mindset Fast Fail. Por favor. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Poxa, primeiro, agradecer o convite também, né? Álvaro, Michele. E depois de 2 palestras aí sensacionais, nem sei o que eu estou fazendo aqui, né? Já falaram muita coisa aí. Mas vamos lá. Só falar um pouco de mim também, né? Eu trabalho muito com essa questão da inovação corporativa, cultura de inovação, processo, digital. Tem uma parte que eu gosto muito, que são as tecnologias disruptivas. E eu trabalhei em algumas empresas aí, inclusive construindo a área de inovação. E quando eu falo a construir a área de inovação, o que eu gosto de falar muito é o seguinte: na verdade, a área de inovação, o futuro dela é morrer. Porque a inovação tem que estar na veia das pessoas. Não tem que estar dentro de uma área que tenha 20, 30 pessoas, mas uma área menor que dissemina essa cultura de inovação, que dissemina para toda a corporação. E aí, sim, a gente trabalha com inovação que esteja na veia de cada um. Então, uma das coisas que eu sempre fiz foi assim, construir a área de inovação nas empresas, sempre muito pequena, para a gente conseguir disseminar a inovação dentro da empresa. E como a Michele falou, sou mentor de algumas startups, curador de alguns eventos, palestrante, etc. Nossa, até pulou aqui, mas tudo bem. Quando a gente pensa em inovação, assim, muitas coisas aparecem na cabeça, como ideia, processo, tecnologia, criatividade, inspiração, estratégia. E tem muitas outras coisas aqui que acho que não vem ao caso, que a gente não está falando assim o que é uma inovação. Mas tem uma coisa que muita gente acaba esquecendo, que é isso daqui, pessoas. Que é um pouco o que eu falei para vocês, né? Eu trabalho muito com essa questão da cultura, e quando a gente fala de cultura de inovação, a gente está falando de pessoas. Então, quando eu falo em pessoas, e a gente está falando de mudança de mindset, a gente tem várias mudanças aí que a gente tem que trabalhar. Algumas delas, o Luiz também falou um pouquinho, né, na questão da centrada no humano, da gente ter a empatia, e a gente também está falando de cultura do erro. São vários mindsets aí que a gente está trabalhando, tá? Mas eu vou focar na questão da cultura do erro. A cultura do erro dentro de uma corporação, como que eu vou dizer? Ele é um pouco complicado, né? Porque a gente está falando de erro e a gente está falando dentro de uma corporação, a gente está falando de receita, então é um pouco complicado a gente fazer essa conexão entre essas palavras. E na cultura do erro, a gente está falando principalmente na questão que a gente sempre trabalhou, a gente cresceu que o erro é ruim, né? Desde lá quando criança, a gente falava, poxa, a gente está, um exemplo um pouco besta, mas a gente está fazendo uma prova lá na escola e quando a gente tira uma nota ruim, você errou, tem que estudar mais, dá um castigo para a criança. Mas a gente tem que mudar um pouco isso, né? Que o erro também pode ser bom. E como que a gente pode trabalhar um pouquinho com o erro? Alguns exemplos aqui, né? A gente está falando, por exemplo, que o Steven Spielberg foi rejeitado 3 vezes na universidade antes de virar diretor, 3 vezes. E aí tem alguns números que vão aumentando aqui e tal. Mas o último aqui, que acho que é um dos mais interessantes, né? 5.126 vezes que o James Dyson criou protótipos, falhou os protótipos antes de ter o sucesso. Para quem não lembra, o Dyson é aquele aspirador e um dos mais vendidos do mundo. Ele falhou 5.126 vezes, criou protótipos 5.126 vezes, falhou até chegar na versão final. A questão aqui não é a questão do erro em si, né, mas do aprendizado. Então, assim, falhar é complicado, mas, assim, falhar, mas a gente sempre está aprendendo com a falha.
E a gente melhorando isso, a gente vai conseguir chegar em algum ponto. Isso que a gente tem que começar a pensar, de que a falha é interessante se a gente tem esse aprendizado e que a gente pode sempre estar aprendendo e melhorando alguma coisa. Esse é um outro exemplo, né? A autora, negaram, se não me engano, 12 vezes o manuscrito dela, antes dela conseguir lançar. Então, imagina também o quanto de aprendizado ela teve todas as vezes que negaram o manuscrito dela, até ela conseguir lançar, e depois, né, todo esse boom do livro, depois do filme, dos produtos, parque de diversão, ela nunca parou e sempre aprendeu com isso. Esse é um exemplo aqui nosso, né? Nosso capitão aí do título da Copa do Mundo. Quando ele teve o sonho de jogar futebol, quem gosta de futebol deve conhecer isso aí muito bem, essa história, mas só para contar um pouquinho, todas as vezes que ele foi lá para Peneira para passar em um clube, na verdade, foram 11 vezes que ele falhou. Tem alguns números aí na internet, eu não consegui chegar no número exato, mas imagina que são mais de 10 vezes que negaram a entrada dele no clube, na Peneira. Só que ele sempre foi persistente, sempre aprendeu, né, com os erros, e foi melhorando até conseguir entrar num clube. E aí a gente sabe, né, depois que aconteceu, virou o capitão da nossa seleção, foi campeão do mundo. E é um pouco isso que, quando a gente fala de startup, é um pouco isso que eles estão trazendo, e é um pouco que a gente tem que começar a incorporar no nosso dia a dia também, e que eu tenho levado isso em muitas corporações. Da gente sempre ter ideia é bacana, todo mundo tem ideia, e isso também eu falo um pouco dentro da questão da inovação e de startups, quando eu falo que ideia é bacana, mas todo mundo tem ideia, a diferença é você conseguir colocar isso em prática. Esse é o grande diferencial. E colocar isso em prática é você construir, mas aqui que começa a grande diferença, né? A gente começa também, a partir da construção, a gente começar a mensurar, ter esses dados, e aí sim começar a aprender e melhorar essa sua ideia, e colocar isso em prática e ficar sempre rodando. É um pouco que a startup, o modelo Lean Startup que diz isso. E a gente pode começar a fazer isso também. Por quê? Porque também a gente estava falando aqui nas palestras anteriores dessa questão de que as coisas estão acontecendo muito rápidas, que a gente não está conseguindo acompanhar, e é a mesma coisa, né? Às vezes a gente tem uma ideia super legal, mas a gente não quer fazer um projeto que demore 1 ano, 2 anos para lançar para o público, e depois ver, que o Luiz falou, né? Depois ver que de repente não faz sentido, que acontece N questões, e aí posso falar assim, putz, desde de questões econômicas do Brasil, que já não faz mais sentido, pode acontecer várias coisas que não fazem sentido se a gente pensar em longo prazo. Então, por que não construir alguma coisa rápida, pega o essencial, um pouco que o pessoal também fala dentro do mundo de startups, o MVP, né, que é o produto mínimo viável, pega lá o essencial, constrói, já coloca isso, testa com o cliente, vê o que ele acha, e se precisar mudar em algum momento, muda, constrói de novo, e sempre fazendo esse ciclo para sempre estar aprendendo. Seth Godin diz isso, né? Fail fast and cheap, fail often, fail in a way that doesn't kill you. E é um pouco que eu estou levando isso também muito no dia a dia. E aí, legal, eu falei bastante coisa, falei da questão da falha, a gente não tem tanto tempo aqui para ficar discutindo, mas falei bastante coisa, a gente está entendendo que a falha é legal, mas como colocar isso em prática no dia a dia? Quando eu construí, junto com mais uma pessoa, uma área de inovação em uma grande corporação, a primeira coisa que a gente pensou foi, poxa, é legal a área de inovação, é legal a gente construir essa área de inovação, ainda vai ser pequena, mas não dá para ter uma diretoria específica de inovação nesse primeiro momento. A gente, poxa, onde que a gente vai construir essa área de inovação? Debaixo de que diretoria a gente vai construir?
Primeira coisa que as pessoas sempre pensam assim, poxa, vamos colocar debaixo de tecnologia. Mas não é bem essa a ideia, né? Se a gente for pensar, lembra que eu falei, né, antes de pessoas, da gente trabalhar com mindset, poxa, a tecnologia sempre está enviesado com a parte de tecnologia. Poxa, é legal, inovação sim, tem tecnologia, mas não é o principal. E a gente pensa em outras áreas, como marketing, produtos, mas a gente sempre quis pensar em uma área, uma diretoria que seja neutra para a gente conseguir trabalhar horizontalmente com todas as áreas. E aí a gente nasceu debaixo da diretoria de planejamento estratégico. Algumas coisas aí, né? Primeiro porque a gente está querendo mostrar que a inovação não é fã, não é para ser legal, mas a gente sempre está pensando de acordo com a estratégia da empresa. E outra porque, exatamente o que eu falei para vocês, né? Eu sempre quis trabalhar horizontalmente para que a gente atingisse todas as áreas possíveis, e se eu fosse debaixo, por exemplo, de tecnologia, eu ia ficar sempre enviesado em tecnologia. E um pouco do que eu trabalhei dentro dessa empresa, e também um pouco que eu estou fazendo hoje em dia, então, trabalhando muito com essa questão da cultura da inovação, trabalhando com pessoas, claro, né? Eu falei aqui para vocês, a tecnologia, então, assim, de novo, não é que a gente não pode deixar a tecnologia de lado, a tecnologia é importante, sim, mas e a gente tem que entender, tem que estar sabendo tudo o que está acontecendo, mas a gente tem que, não pode ser o principal. Claro, a gente tem que pensar muito com a cabeça de negócios, não adianta, de novo, ser inovação por ser fã. Construir aqui um processo de inovação, inclusive eu vou mostrar um próximo slide. E assim, toda vez que eu mostro um slide, o pessoal já começa a tirar foto, de repente o pessoal online vai dar um print. Mas eu falo o seguinte, tome cuidado que assim, não é que vai ser uma bala de prata, vai resolver com esse processo que eu criei especificamente dentro dessa empresa. Entenda primeiro como é a cultura da empresa, entenda quem são as pessoas, entenda como que é o processo, então construa o seu processo. E aí a principal questão, né, que a gente está, o que já também falou, essa questão muito assim, receita também, né? A gente está falando de uma empresa, a gente está falando de que a gente tem que levar uma receita nova ou uma redução de custo. Então a inovação também sempre tem que pensar alinhado a tudo isso. Trabalhando horizontalmente, né, com todas as áreas, independente se é produto, TI, marketing, mas também com jurídico, com QRH, com todas as áreas. E aqui é basicamente como funciona uma empresa no modelo de projetos, né? Então, a gente tem lá o plano estratégico, a gente começa a pensar todas as áreas, quais são os projetos que a gente está querendo colocar no próximo ano. Então, a gente tem um pré-projeto com uma concepção, uma ideação. Caso aprovado, tem um ciclo de priorização, que pode ser anual ou semestral, dependendo da empresa, e aí entra numa esteira de projetos normal aí da empresa. O que aconteceu quando eu criei essa área de inovação? Eu não alterei nada dessa esteira de projetos. Esse aqui é o slide que eu falei para vocês. Não mudei nada dessa esteira de projetos, continua normal, porque funciona, está ok, tem todo um processo bem definido, não vou mexer nisso. Criei uma paralela, e aí uma esteira de inovação, e aí muito com isso, né, com essa questão que o Luiz também falou, design thinking, design sprint, para a gente fazer umas coisas mais rápidas, para a gente pensar muito no usuário, da gente ter empatia, fazer uma coisa muito mais rápida, com esse mindset de falha rápida. Então, pensar que, em vez da gente fazer um projeto que pode custar um número qualquer, 50 milhões, um projeto, poxa, por que não gastar aqui numa esteira paralela 50 mil, a gente testa muito mais rápido, com um público mais menor, com um espaço mais concentrado, e a gente entende um pouco, e aí sim, de acordo com os aprendizados que a gente tem lá dentro, a gente entrega uma prova de conceito, e a entrega dessa prova de conceito pode ser tanto entrar no projeto, e aí muito mais assertivo, porque ali a gente tem, como a gente passou por uma esteira de inovação rápida, a gente tem todo um aprendizado, e a gente tem todos os dados, tudo que foi colhido, e a gente sabe que vai ser muito mais assertivo, então a gente entra na esteira de projetos já com esses dados.
Ou se deu errado, que pode acontecer, é exatamente isso. A gente volta para a esteira de inovação lá no começo e revisita daqui a 6 meses, 1 ano, e entende o porquê que errou, porquê que deu errado. Aqui alguns exemplos de algumas coisas, são várias coisas que eu fiz, desde uma prova de conceito de um aplicativo novo, trabalhando com paperless, tirando o papel do dia a dia, trabalhando assinatura digital, chatbots, que o pessoal tem falado bastante, trabalhar com startups. Um exemplo que eu vou dar foi com um dispositivo chamado Beacons. Até trouxe aqui para vocês darem uma olhada, que ele é um dispositivo super pequeno. Os beacons, basicamente, é uma tecnologia para você colocar isso. Você gruda em qualquer ambiente. Eu grudei isso aqui em alguns restaurantes e postos de gasolina. E, claro que assim, combinei com o pessoal do restaurante ou do posto de gasolina. Mas o mais interessante é que ele faz uma comunicação mais assertiva, microgeolocalização. Ou seja, se a pessoa entra dentro do raio que o beacon estiver, eu posso mandar uma mensagem, ou se eu configuro ele, né? Se eu quiser que quando ele sair, eu mando uma mensagem para ele. Eu consigo saber, por exemplo, isso existe na internet, tá? Se vocês quiserem procurar depois, mas eu consigo saber, por exemplo, qual gôndola dentro do supermercado que a pessoa está. Então, eu sei exatamente como atingir aquela pessoa para fazer essa comunicação com ele. Então, ele é bem próximo a essa comunicação. O que aconteceu nele? Então, eu coloquei isso dentro de um posto de gasolina, dentro de um restaurante, a gente começou a mandar algumas mensagens para alguns usuários. Tecnicamente, isso, dentro de 3 meses, a gente começou a testar, deu muito certo, a gente fez a primeira versão Android, depois foi uma versão iOS, foi crescendo, foi pegando mais público, entendendo, melhorando a mensagem, sabendo quando que eu mandava a mensagem. E depois de um tempo, a gente bateu o martelo que, tecnicamente, essa tecnologia funciona e está tudo ok. Mas o que acontece? Aí um caso de falha mesmo. A gente percebeu que, na verdade, a gente tinha que olhar também para o lado humano. Por quê? De novo, tecnicamente foi muito bom, tecnologicamente funcionava, mas as pessoas, quando recebiam aquela mensagem, ficavam até espantadas e assustadas quando eles recebiam essa mensagem. Falaram, poxa, mas como ele sabe que eu estou aqui? Então, foi um aprendizado que a gente teve de que, assim, poxa, tecnicamente foi legal, mas, assim, poxa, a gente tem que olhar para o lado humano, tem que entender as pessoas. E como eu fui conversar com essas pessoas depois de um tempo, eu peguei essas percepções e aí realmente eu falei assim, poxa, não dá para lançar essa tecnologia nesse momento, que as pessoas ainda não estão prontas para receber esse tipo de mensagem. Poxa, volta lá na esteira de inovação, a gente revisitou depois de algum tempo, que é um pouco o que o Luiz falou também, né? Então, a gente entende ali com as pessoas, conversa com as pessoas, tem a empatia, e aí, assim, a gente sabe exatamente se a gente consegue lançar esse produto ou não, e a gente pode até melhorar e pode revisitar, que foi o caso. E aí um pouco de tudo que eu fiz lá dentro dessa área de inovação, então assim, trabalhando muito com essa questão da cultura de inovação, seja fazendo workshops, eventos internos, muita prova de conceito, né, com essa ideia de a gente trabalhar com diversas tecnologias, alguns estudos de tendências de várias áreas, e trabalhando com startups que a gente tem que olhar, e aí quando eu falo trabalhar com startups, não olhar só ele como ameaça, mas também como oportunidade, porque de repente ele pode ser um parceiro de vocês. E aí, só para contar um pouco o histórico, depois de 1 ano e pouco, 1 ano e meio mais ou menos, o nosso diretor de planejamento estratégico ele foi convidado para trabalhar em uma empresa parceira, e a cadeira dele não foi reposta. Todas as áreas debaixo dele foram para outras áreas, então, quer dizer, a área de inovação também foi convidada para trabalhar com outra diretoria, com outra área. De novo, apareceu, até pelo fato da gente ter entregue bastante coisa, ter mudado bastante coisa dentro da empresa, a gente mudar o mindset de muita gente, alguns diretores chegaram e falaram, olha, vem aqui, a gente pode trabalhar junto, TI, marketing, produtos, mesmas áreas. Mas, de novo, a gente queria ser horizontal porque a gente estava conseguindo atingir todas as áreas e não só o core da empresa. E aí a gente decidiu ir debaixo de RH, de novo, por quê?
a gente está trabalhando com pessoas, nada melhor do que trabalhar com RH, que o RH entende de pessoas. Inclusive, a gente acabou até mudando o nome de gente de gestão para gente de inovação, para a gente começar a trabalhar realmente com a inovação e trabalhar com a mudança de mindset. E aí, trabalhando com essa questão da cultura dentro da empresa, cultura de inovação e com pessoas. Só para finalizar, essa é um vídeo que nem vou passar aqui, é um vídeo curto, mas tem um filme chamado Guerra Mundial Z. Aliás, deixa eu contextualizar antes. Foi um amigo meu que ele também trabalha numa área de inovação, e ele me trouxe esse case aqui, esse vídeo, essa passagem do filme, e eu achei super interessante, eu tenho levado isso muito. Basicamente, o que é? Então, tem um filme chamado Guerra Mundial Z, para quem não sabe, é um filme sobre invasão de zumbis, e chegou um dado momento que um dos atores, né, o Brad Pitt, ele pergunta para um dos pesquisadores, fala assim, poxa, mas por que vocês construíram um muro enorme, onde os zumbis não podem atravessar, né, pelo tamanho do muro, mas sem saber que ia ter uma invasão de zumbi? Por que vocês fizeram isso? E aí essa pessoa diz que quando dentro de um comitê de pessoas que 10 pessoas, 9 pessoas pensam do mesmo jeito, têm a mesma ideia, o papel do 10º homem é sempre estar pensando diferente, sempre pensar fora da caixa, e sempre questionar por que esses 9 homens pensaram da mesma maneira. E é um pouco que a inovação leva no dia a dia, que eu tenho levado isso. A gente sempre ser o questionador. E aí, não só a área de inovação, tá? Por que a gente não pode questionar, mesmo que a gente seja de outra área, né? A gente sempre está questionando por que está sempre funcionando desse jeito, a gente não pode mudar, pode fazer de forma nova, a gente estava falando de inovação incremental, a gente pode melhorar de uma outra forma. Então, ser sempre esse 10º homem, e essa é a passagem do filme. É isso, pessoal. Vou deixar meus contatos. Quem quiser falar comigo de outros canais, LinkedIn, por e-mail, tá aí meus contatos. E os slides também eu sempre deixo, todas as palestras que eu faço, eu sempre deixo no slide share também. Tá bom? Obrigado.